tarde, vamos apresentar o experimento 2, a lâmpada elétrica de filamento da matéria prática de dispositivos eletrônicos. Eu me chamo Sofia Victoria Bispo da Silva, matrícula 2020-63542, faço engenharia eletrônica. Me chamo Karen Júlia, matrícula 2020-17648 e também faço engenharia eletrônica. Bom, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, temos aqui nosso resumo com o objetivo, os materiais utilizados, os dados experimentais e também os procedimentos para estar realizando o experimento 2, bem também como os resultados, né, os gráficos, os questionários que realizamos com a folha do experimento. E também o nosso fórum, que a gente vai discutir alguns pontos sobre o projeto, a conclusão e as referências utilizadas nesse trabalho. O principal objetivo é entender o levantamento de curva da corrente da tensão. E nesse experimento a gente vai estar medindo a tensão, né? A corrente já vai ser dada na folha. Então, conforme a gente vai alterando essa corrente, a gente vai medindo as tensões nos pontos determinados. E também vamos entender o conceito dessa resistividade de materiais como a temperatura, observando a relação da temperatura e da cor, né, de acordo com o espectro da emissão do filamento. Então, conforme a gente altera essa corrente e a tensão, vamos obter aí diferentes temperaturas na nossa lâmpada de filamento. Bom, para isso, a gente vai precisar de uma fonte DC Minipa PL 1303M, um multímetro digital, um resistor de 1 ohms e uma lâmpada de 12 volts. E como que seria esse procedimento, né? Então, primeiro a gente vai montar o circuito, como está aqui nessa imagem ao lado, com a lâmpada, essa daqui seria a nossa lâmpada de filamento R1 e nosso resistor é o R2. E vamos medir nos seguintes pontos, VA e VB. Então, a gente vai posicionar os cabos da fonte na alimentação do circuito, né? Alterar aqui a nossa corrente para a gente estar medindo as tensões no ponto VA e no ponto VB. E com o multímetro, a gente vai aferir as tensões em cada ponto de acordo com a corrente aplicada. Continuando o experimento 2, vou começar falando agora sobre os dados experimentais. A gente teve que pegar os resultados utilizando multímetros de VA e VB. Para isso, a gente usou uma voltagem de 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 volts. Colocando a voltagem de 2 volts, a gente obteve o resultado de VA de 1,76 e em VB 0,14. De 4 volts, tivemos em VA 3,68, VB 0,21, 6 volts, VA 5,62, VB 0,26, em 8, 7,61 e VB 0,31, em 10, 9,51, 0,31 em VB e 11, em 12, 11,59 e 0,35 VB. Para achar o VAB, a gente subtraiu o VA e o VB e conseguimos esses resultados em correspondente a cada voltagem, cada corrente que a gente tinha colocado. Cada voltagem que a gente colocou, cada tensão que a gente colocou. Para achar o I, que foi a corrente, a gente utilizou essa fórmula, que foi VB dividido por R2. O R2 seria o resistor que a gente colocou de 1 kΩ ou 1 ohms. Aqui está como 1 ohms. E R1, o R1 seria a lâmpada, mas a gente achou a resistência dela dividindo VAB pela corrente, fazendo o cálculo de VAB pela corrente. E a potência em watts, a gente usou essa fórmula que foi VAB vezes a corrente.
Para cada tensão que a gente adicionou, como 2, a gente teve uma cor correspondente, que foi o vermelho, no caso. No 4, a gente teve o valor de laranja escura. No 6, a gente teve a cor de laranja. E no 8, a cor de amarelo. No 10, amarelo, um pouco mais claro. O 12 foi um branco amarelado. Essas cores correspondem à cor da lâmpada que a gente teve como resultado. Aqui podemos ver a cor que a gente obteve da lâmpada, calculando também usando o multímetro, que no primeiro está meio apagado, mas ela estava ligada. No outro aqui estava meio vermelho. No 5,89, 5,89, a gente consegue ver que ela ficou mais um laranja escuro. Já no 11 já estava quase um branco, aí seria o amarelo mais claro. Continuando, a gente teve que responder umas perguntas que o professor propôs. A primeira foi do gráfico. Obtenha um gráfico de pontos experimentais para a curva I corrente pela tensão VAB, onde I é a corrente que passa pelo filamento e VAB seria VA menos VB, e é o potencial sobre a lâmpada. No primeiro gráfico, a gente obteve esse resultado. Aí, na terceira pergunta, no mesmo gráfico, ajuste por mínimos quadrados os pontos experimentais e plote a curva de corrente e tensão no modelo da lâmpada incandescente. Explique se o modelo é adequado. Primeiro gráfico, a gente obteve esse resultado aqui. Eu não consegui, fazendo o plot do gráfico, ficou 2 gráficos, porque foi o primeiro que eu consegui, com os pontos experimentais. Já essa outra foto seria sem como podemos dizer, sem o gráfico mesmo da primeira questão. Só veio o plot dos pontos experimentais. A gente utilizou esse código que o professor disponibilizou, só que a gente substituiu os valores de acordo com o que a gente conseguiu fazendo o experimento. Aí no questionário, a primeira pergunta foi essa aqui. Assumindo um espectro de radiação de corpo negro para a lâmpada elétrica, estabeleça o comprimento de onda de máxima radiação, sabendo que a temperatura do filamento é de 2.900 Kelvin. Qual é o percentual da potência irradiada de forma de fótons com comprimento de onda na faixa visível? Eu consegui primeiro fazer o comprimento de onda e deu o valor de 1. Essa segunda parte eu não consegui resolver o cálculo inteiro, mas é isso aqui. Na questão 4B, não, 5, 4B, poderia ser 4B. Eu só pergunto, um bom modelo permite prever o comportamento de uma lâmpada em pontos experimentais, nunca medidos. Usando o modelo ajustado, calcule o valor da resistência de equilíbrio, da resistência 1 para a tensão negativa VAB de menos 11 volts. Apresente a memória de cálculo do valor de R1 e justifique a sua validade. Calcule também o valor de R1 para a tensão de 0 volts, a partir do modelo proposto. Primeiro cálculo, eu usei essa fórmula aqui, que eu achei primeiro o numerador e depois o denominador. Que foi corrente pela voltagem de 3, potência de 3 dividido por 5. Continuando o cálculo, eu dividi o numerador pelo denominador, que o resultado foi de 5,32,
por 18,64, tive o resultado de 0,2854. E depois eu fiz esse outro cálculo, que foi eu somei as correntes, no caso, seria as voltagens, né? De 0,2854 menos 11 com a potência de 3 dividido por 5. Tive uma corrente de menos 3,92. Para achar a resistência, eu calculei VAB vezes I, que seria menos 11 multiplicado pelo resultado como fala? De, que foi a corrente, que seria menos 3,92. A gente teve uma resistência de 43,22 ohms. Teve uma perguntinha extra que foi essa. Usando o modelo dinâmico apresentado, quanto tempo leva para a lâmpada de filamento incandescente usada o experimento atingir o valor de resistência de equilíbrio? Na temperatura ambiente, após cessar a aplicação da tensão nominal de 12 volts durante a operação. Use o critério de variação de resistência de 90% até 10% de valor. Esse foi o nosso resultado. Como podemos dizer, e foi a temperatura máxima, isso aqui foi o tempo. A gente utilizou um código também que foi disponibilizado pelo professor. E temos o outro parte do gráfico. Foram 3 gráficos, né? Como podemos ver. Concluindo, foi que o experimento a gente conseguiu entender sobre a lâmpada incandescente, a resistência dela e a resistência dela. Então é isso. Agora vamos falar sobre o fórum de discussão, o que a gente achou do experimento. Eu particularmente gostei do experimento, porque foi ligar realmente uma lâmpada. Eu não esperava que quanto mais volts a gente colocasse, ia aumentar a potência da luz. Que esse pequeno componente pode ter realmente uma luz muito forte e alterar um pouco das cores. E você, cara, o que achou? Eu achei esse experimento bem fácil, assim, bem intuitivo, o circuitinho assim simples, né, para a gente poder entender como é que funciona essa questão de voltagem em relação à densidade da luz, né, do LED. Então, conforme a gente vai aumentando, né, a gente consegue ver, né, se o LED está mais pro vermelho ou mais pro branco, né? E quando chegou ali próximo de 12 volts, a gente consegue ver esse LED aí mais amarelo. Então, a gente realmente consegue comprovar, né, com os cálculos, o que acontece na prática. Então, achei muito interessante e bem prático. Sim, é muito fácil também para montar. Essa foi a nossa referência que a gente teve como base para criar nossa apresentação e responder as perguntas do questionário que o professor disponibilizou para a gente. Obrigada. É isso. Tchau.